E glória a Deus, irmãos, estamos aqui. Eu acredito que o Senhor tem porções para cada um de nós, para todos nós aqui. Amém? Vamos falar hoje sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Nós falamos nas aulas anteriores, o irmão Leonardo trouxe, né, muitas menções acerca de chaves para entendermos a necessidade de interpretar o Apocalipse da maneira que o Senhor colocou à disposição. E sempre olhar para as Escrituras, o Espírito de revelação agindo no corpo de Cristo, e então a igreja estando posicionada, atenta para receber do Senhor as instruções através das Escrituras. O Senhor vai então montando uma trajetória que envolve todo um propósito que a igreja ela precisa exercer, essencialmente nesses últimos dias. Amém? Então vamos trabalhar aqui com relação às sombras e realidades, olhando sempre para as Escrituras. Existe uma ordem diretiva acerca do que o Senhor quer realizar, usando os seus servos neste tempo. E para isso nós precisamos meditar na lei. A lei que mostra diversas sombras, artefatos, gestos, diversos os tempos determinados, as solenidades bíblicas. Existe todo um apanhado aí de sombras que aponta para uma realidade. Vamos dar uma lida aqui em Êxodo, se você quiser abrir comigo aí conosco, Êxodo capítulo 25. Vamos ler aqui a partir do verso 31. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Amém. Eu já extraí daí alguns elementos importantes. E importante, irmãos, conhecemos o tabernáculo, porque o Senhor ele falou para Moisés: faça conforme o modelo que eu te mostrei lá no monte, porque existe o propósito. E quando nós olhamos para o tabernáculo, nós olhamos ali os elementos, o átrio, onde tem o altar de bronze, que é o altar de sacrifício, a bacia de bronze com a água para a limpeza, e entramos ali no lugar santo com os artefatos de ouro. E por que estes elementos? Bronze passa a ser ouro. Existem apontamentos que vai apontar para Cristo. E quando falamos de Cristo, não somente cabeça, que é Cristo, Jesus Cristo, mas o corpo, a igreja, ela faz parte, ela participa desta obra, cabeça e corpo, o corpo de Cristo, a igreja, os filhos de Deus. E quando olhamos para o ouro, remetemos para aquilo que é glorificado. Quando olhamos para o bronze que está lá no átrio, nós olhamos para aquilo que é terreno. Por isso que no átrio não tem cobertura. Nós temos o sol, a questão dos céus, a chuva cai, a lua, as estrelas. Só que quando você entra no lugar santo, então já está coberto. É você se aproximando do esconderijo do Altíssimo. Você começa a entender o propósito do Senhor de uma maneira mais plena. Porque aqueles que existem tesouros escondidos, revelações e direcionamento do Senhor, que os eleitos são capazes de encontrar e caminhar nessa trajetória. Amém? Quando olhamos para o candelabro de ouro, já aqui o Senhor quer deixar uma mensagem para a igreja. E aqui ele está com ouro puro, ouro puro. E o puro aí vai remeter para a limpeza. E o ouro eu já expliquei, né? Para a glorificação. O propósito da igreja de estar íntegra diante do Senhor, plena, limpa, sem qualquer impureza das coisas deste mundo. Aqui o Senhor já deixou uma mensagem importante. E ouro batido. Quando fala de ouro batido, é o quê? É o Senhor moldando esse artefato, porque era de um talento, em torno de 35 quilos, se não me engano. Qualquer coisa vocês me falam aí. E tinha que realmente bater, colocar a forma, porque era uma só peça. Uma só peça. E há necessidade da forja, há necessidade, né, de ter uma lapidação. Aí uma outra mensagem para a igreja.
de se colocar neste lugar de lapidação, de forja, de ser moldada pelo Senhor, para cumprir este propósito. E também tem alguns elementos interessantes aí, que fala dos cálices, das maçanetas e das flores. Por isso que o Léo até me ajudou para acharmos um castiçal que se aproxime o mais próximo aí do que nós estamos lendo. Tem alguns elementos ali em cada braço, onde tem ali os botões. Tem ali o cálice, maçaneta e flor. Aí cálice, maçaneta e flor. Cada haste ali tem cálice, maçaneta e flor. Quando você junta, vai formar aquela amêndoa, aquele fruto ali. E tem funções. E que também serve para ensinamento para a igreja. Amém? Unidade, uma só peça? Uma só peça. A unidade, né? Uma só peça. Ou seja, o Senhor ele quer promover um corpo realmente unido, fiel ao Senhor, num só pensamento, caminhando no propósito do Senhor. Essa peça vai representar, uma só peça vai representar a unidade do corpo. E essa unidade é importante, irmãos. Por isso que nós estamos enxergando ao nosso redor, não só dentre os gentios, os cristãos dentre os gentios, mas também dentre os judeus, diversas visões diferentes, até entre os judeus, irmão. Tem judeu que se diz judeu e não é sinagoga de Satanás. Tem judeu cabalista, os ortodoxos, tem os caraítas que não aceitam o Talmud, não aceita, tem os messiânicos, tem os nazarenos e tem judeu que é ateu. Então, tem diversos tipos de judeus com diversas visões. E, dentre os gentios, o que nós estamos presenciando? Diversas denominações, diversas visões de pensamento, e cada um conflitando com o outro, né? A gente vê realmente essa dificuldade, essa divisão. E o propósito do Senhor é unir. Por isso, a necessidade de discernir, né, sobre as duas casas de Israel, o propósito do Senhor de juntar gentios e judeus em Cristo Jesus, né? Todos um só na mão do Senhor, como está lá em Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 15, as duas varas se tornando um só na mão do Senhor. Então, a importância, irmãos, o Léo já falou muito aqui nas aulas anteriores, de nos posicionarmos para um propósito. E esse propósito envolve a unidade do corpo, de fluir nos 5 ministérios, de fluir com aquilo que o Senhor confiou a cada um de nós. Seja no apostolado, no profético, como pastores, mestres, evangelistas, fluindo na plenitude do Espírito. E isso tudo tem a ver com a menorá. Quer comentar? Amém? Continuando a leitura aqui. Eu vou ler daqui da palavra. Tá? Okay. E dos seus lados sairão 6 canais, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã ou maçaneta e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com suas maçãs e com suas flores. Agora 37, né? Uhum. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Amém. Então aqui nós temos detalhes acerca destes cálices, maçanetas, flores, no formato de amêndoa. E na haste central, ao invés de ter 3, tem 4. Tem aí mensagem do Senhor acerca disso. Quando juntamos um cálice com a maçaneta e com a flor, a gente tem o formato da amêndoa. Então, tem 22 cálices, 22 maçanetas e 22 flores. Aqui a gente já consegue extrair algo interessante. Fazer alguns apontamentos aqui proféticos. E aí, a necessidade de entender o profeta Jeremias, por exemplo. Quando fala de amêndoas, vai remeter à amendoeira. Nós também lembramos da vara de Arão que floresceu, e floresceu com flor de amêndoa. Então, o Senhor deixou algumas mensagens nas Escrituras. E uma bem interessante é essa de Jeremias, capítulo 1. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi:
Vejo uma vara de amendoeira. Saquete. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo, Shacate, sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? Então, o Senhor, ele usa de trocadilhos, né? Nós estávamos comentando essa semana, né? Sim. Sobre o Senhor usar palavras próximas para declarar uma mensagem acerca disso. E aqui é algo muito interessante, que vai falar do profeta Jeremias e chegar uma vara de amendoeira. E o Senhor, pois bem, você viste bem, porque eu velo, chacade, que vai lembrar ao chaquede da amendoeira. Eu velo, eu vigio, como está aqui na descrição, no significado, né? Eu vigio, eu estou cuidando para que a minha palavra se cumpra. E quando fala a palavra do Senhor se cumprir, em sua plenitude, de Gênesis ao Apocalipse, o Senhor vela em cumprir, arrisca toda a palavra dele, de Gênesis ao Apocalipse. Então, o que isso tem a ver com a menorá? O que isso tem a ver com a igreja? Tem tudo a ver. Olha só que interessante. Não são 22 cálices, 22 maçanetas e 22 flores? Então, no total, são 66 elementos. Isso vai lembrar o quê? Os 66 livros da Bíblia. Então, o Senhor realmente está mostrando para nós, através da menorá, de que existe um propósito. Ele velar em cumprir com a sua palavra. Através de quem? Através dos filhos de Deus. E a necessidade dos filhos de Deus manifestar. Porque toda a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, 19. Romanos capítulo 8. A criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E a manifestação dos filhos de Deus é pautada no que o Senhor vai cumprir nas Escrituras. Eu preciso conhecer o propósito, e o propósito está nas Escrituras. E olha que mais interessante ainda. Se nós somarmos aqui, ó, a haste 1, 2 e 3, e cada um tem 9, né? Contando 3 cálices, 3 maçanetas e 3 flores, 9. Nas 3 primeiras hastes, eu vou ter 27. Considerando os mais 12 da haste 4, que é a haste central, eu vou ter 39. Lembrando os 39 livros do Antigo Testamento. E eu coloquei ali na divisão, a cruz ali, para mostrar que Jesus, por ele ter vindo ali no final do quarto milênio, mostra de fato que o Senhor deixou nas Escrituras, antes do Filho vir em sua primeira vinda, mostrando toda a palavra dos 39 livros, e daí Jesus começando ali o cumprimento através dele, todas as profecias que apontavam para a sua primeira vinda. Por exemplo, Páscoa, ele morreu na Páscoa, dia 14 de abril. Ele também cumpriu asmos. Ele morreu sem pecado. E ele ressuscitou ao terceiro dia, primícias daqueles que dormem, como Paulo declarou em 1 Coríntios, capítulo 15. Então, ele cumpriu as solenidades bíblicas, os tempos determinados naquele tempo, na vida dele. E, na ocasião da sua ressurreição e ascensão ao céu, veio o Espírito sobre a igreja naquele lugar, em Jerusalém, Pentecostes. Então, nós temos Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes. As 4 primeiras festas em Cristo se cumpriu. Está ali. Faltam as 3 últimas, trombetas, expiação e tabernáculo. Então, o Senhor deixou perfeito nessa figura da menorá um propósito, apontando para Cristo Jesus e o corpo de Cristo participando com ele neste propósito. E a necessidade de um despertar da igreja neste propósito. E aí envolve todas as Escrituras, não só o Antigo, mas também o Novo Testamento. Os 27 livros do Novo Testamento estão ali, né? E somando tudo, a gente faz um link com a menorá. Outros apontamentos que a menorá nos possibilita, que eu extraí. Nós temos, no total, né, 22 formatos de amêndoas, né, e 7 lâmpadas, que também vai lembrar no dia 22 do mês 7.
que está lá em Levítico 23, no verso 39. A solenidade do 8º dia, após a celebração de tabernáculo, que se chama Shemini Atzeret. É a festa do 8º dia. Fechou? Não tá enxergando. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiveres recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia 1º haverá descanso, e ao 8º dia, ou seja, 15 dias mais 7, ao 8º dia haverá descanso. Amém. 22, 7. 22, isso. Então, no dia 22 do mês 7 é a festa do 8º dia. Vai apontar para a eternidade. A festa do 8º dia aponta para a eternidade. E após a celebração de tabernáculos vai apontar para o reino milenar. Então, nós estamos dentro do 6º milênio. Vamos, na ocasião da volta de Jesus, entrar no reino milenar, reino de 1000 anos, 7º milênio. E após o 7º milênio, então, a eternidade, onde se consolida tudo restaurado. O Senhor tabernaculando com os donos, como está lá em Gênesis capítulo 22. Então, em muitas coisas que a Menorá nos traz para nos ensinar realmente acerca do propósito. Eu deixei essas 2 passagens aí, Colossenses 2, se alguém quiser ler, para a gente poder olhar acerca disso, né? A importância de enxergar a sombra. Quando eu olho para uma sombra, ela não é a imagem perfeita, mas ela me indica para onde eu tenho que chegar. A importância de enxergar a sombra e, através dela, visualizar o propósito. Alguém encontrou aí? Poder ler? Isso é a sombra das coisas que falam por mim. Verdade, porém. Amém. Hebreus 10, verso 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Amém. Glória a Deus. Então, são sombras que apontam para a realidade. E nós fomos chamados para enxergar nas sombras o propósito que o Senhor tem para nós. Amém? Amém. Olhando um pouco para os tempos determinados, o Senhor deixou também nas Escrituras acerca das solenidades bíblicas. Já comentei aqui um pouco sobre isso. Jesus ali começou, né, a cumprir nele essas solenidades. Fala de Páscoa, Ázimos, Primícias, Pentecostes. E até então tem uma lacuna aí de 2000 anos para o cumprimento dessas solenidades. Desde a primeira vinda até a segunda vinda de Jesus. Um intervalo que nós temos aí de 2000 anos. E outro detalhe é que, se nós considerarmos as amendas, o formato de amendas em cada haste aí, nós vamos encontrar 9 de um lado, nas 3 primeiras hastes, e temos 9 também nas outras 3 hastes, desconsiderando aí a haste central. Nós já conseguimos enxergar também algo interessante para a igreja, de buscar um aperfeiçoamento, um posicionamento no Senhor, nos dons que Ele confiou de exercermos para a edificação do corpo, e também um caráter íntegro diante dele. É necessário o equilíbrio das virtudes que compõem o fruto e dos dons espirituais. Infelizmente, podemos pender mais para um lado do que para o outro, né? Muitos se inclinam mais aos dons e não se preocupam muito com o fruto do Espírito. E, em contrapartida, tem pessoas que procuram ter uma vida, né, agradável ao Senhor, né, buscando no caráter, mas esquece dos dons. E a necessidade de ter o equilíbrio. E a haste central é aquela que fixa, ela vai dar esse equilíbrio e a mensagem para a igreja. Vocês precisam ter esse equilíbrio, esses 2 conjuntos caminhando de uma forma equilibrada para a edificação plena, perfeita a todos nós. Não tá? Esse é um equilíbrio que vai envolver tanto caráter quanto poder, porque o fruto, a virtude, né, o resultado da manifestação do Espírito em nós trabalha o nosso caráter, absurdamente, né? Ali são características de um bom caráter, amabilidade, bondade, né, fidelidade, todas as coisas que envolvem o nosso caráter. Em contrapartida, o dom, ele vai trabalhar
a questão do poder do Espírito através, né, dos dons. Uma palavra de revelação, seja uma palavra de sabedoria, seja um dom de curar, né? E, então, essa característica mesmo de trabalhar caráter e poder, e isso andar em equilíbrio, né? Com certeza. Sim, nós vemos, porque vós tendes a unção do santo, né? E a unção, ela não é tirada de nós. Existem pessoas que têm unção, mas não têm caráter. Exato. E o propósito é a edificação do corpo. Uma pessoa pode estar, né? Ela está com caráter ainda em formação, ainda, né, em processo, mas ela está desenvolvendo os dons e o Senhor vai usar aquela pessoa para edificar as que estão sendo edificadas ali através daquela pessoa. Mas claro, o Senhor ele está trabalhando naquele vaso, né? É necessário entender essas questões, esses pormenores aí. Sim, porque sempre o objetivo vai ser esse. O objetivo vai ser a edificação do corpo, a edificação da igreja, do povo dele. Então, a questão do caráter que está sendo trabalhado, aquilo que é individual, quando Deus permite que uma pessoa seja usada, não é por conta dela, por causa do caráter dela ou por ela em si. Deus usa aquela pessoa para um propósito. Então, por isso, sim, por isso, pessoas que às vezes estão com caráter desalinhado, elas vão ser usadas por Deus da mesma maneira, não porque ela é digna e merecedora de ser usada, mas porque a outra pessoa ali, que é povo de Deus, que é, né, pessoa que está precisando, você vai usar em favor daquela pessoa, em favor do seu corpo, em favor dos propósitos. E aí, nós falamos das hastes, do 1 ao 3 ali, e do 5, 6 e 7, mas tem a haste central, que tem as quatro, né, os quatro botões ali no formato de amêndoa. E nós relacionamos isso com a ação do Senhor nos quatro cantos da terra. Por quê? Vou pegar um pouco da tradição aqui, tá? Os judeus ali, eles falam que o sacerdote, ao acender a menorá, ele começa pela haste central. E no Isaías, capítulo 11, verso 2, fala dos 7 Espíritos de Deus, e a primeira menção lá, o Espírito do Senhor. Então, eu acredito que existe algo interessante aí, nesta haste central, apontar para o próprio Senhor, agindo através dos 4 querubins, os 4 querubins que vão chamar os 4 ventos, envolvendo aí, né, os 4 cavalos, que está em Apocalipse 6. E isso é uma obra do Senhor nos 4 cantos da terra. Bom, acho que é bom esclarecer um pouquinho sobre essa obra do Senhor, né? Usando os querubins. Vamos ler então aqui Ezequiel, capítulo 10. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo, rosto de homem. E do terceiro era rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Amém. E no Apocalipse, capítulo 4, nós temos os 4 seres viventes. E os 4 seres viventes têm aparência que se assemelham com o que Ezequiel viu. Rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia, rosto de homem. Então, ali, os 4 seres viventes que estão no Apocalipse são querubins. E cada querubim chama um cavalo. Apocalipse, capítulo 6. Uhum. E havendo Primeiro selo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Amém? Então, estes cavalos, eles não vão correr só lá nos dias vindouros. Eles já correram na história. Uma amostragem disso é Zacarias, capítulo 1, que mostra ali cavalos, os cavalos. Dá até para ler, né? Vou ver. Não está aqui na referência, mas é que eu lembrei agora. É o 7. Zacarias 1, 7.
Aos 24 dias do mês 11º, que é o mês sabático, do segundo ano do ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada. E atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas Quem e que disse: estava entre as murtas? Um O homem homem. que estava no cavalo vermelho. Estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Quer que ler mais? Não, é mais isso. E aí, Zacarias 6 fala também de cavalos em carros. E no verso 5 de Zacarias 6 diz: E estes 4 cavalos são os 4 ventos do céu. Dá para ler, né? É, na minha versão está escrito, deixa eu mudar de versão, peraí. Vou pôr a King James aqui, tá? Só um Tá. minuto. Os 4 carros são os 4 ventos do céu. 5, aqui, né? 5, 6, né? Verso 5. O anjo explicou: Eis que estes são os 4 ventos do céu que partem da presença de Adom, o soberano de toda a terra. Amém. Se você pegar a leitura desde o verso 1, você vai ver que tem carros, cavalos. E, interessante, em Daniel 7, verso 2, diz que os 4 ventos do céu agitam um grande mar. E olha só a interação. O Senhor agindo através dos querubins. Os querubins e os 4 ventos. Esses 4 ventos agitam o grande mar. Em minha visão à noite, eu pude observar os 4 ventos do céu agitando o grande mar. Amém. Então, esse grande mar, lá em Apocalipse 17, vai ter o esclarecimento. As muitas águas no qual a prostituta está assentada são povos, línguas, nações e tribos. Então, existe um trabalhar do Senhor, uma obra do Senhor nos 4 cantos da terra, nas nações, agitando para que o propósito dele se cumpra. E por que de tudo isso e mostrar para menorar? Porque, novamente, reitero, o Senhor vela em cumprir com a sua palavra e ele vai usar a igreja. A igreja faz parte dessa obra. É uma interação dos filhos de Deus na terra com o Senhor respondendo através dos anjos no céu. O Léo falou aqui, quando a igreja começar a manifestar, quando a igreja começar a entrar neste lugar de louvor, de adoração, o céu responde. Está em Mateus 16, está em Mateus 18 falando, né? O que você pedir, o que ligar na terra será ligar no céu. O que você disser será respondido do céu. Isso serve para nós hoje? Sim, serve. Mas muitas menções que nós encontramos nas Escrituras têm mais profundidade. A igreja plena, exercendo o seu propósito, o céu vai responder tudo que a igreja for declarar, proclamar, porque são filhos de Deus maduros, sabendo o que o Senhor vai fazer. E eles vão proclamar aquilo que está escrito. Puramente isso. Obrigado. Então, vamos lá, vamos juntar aí as informações. 2.000 anos para se cumprir todos os tempos determinados, as solenidades, os 18 amêndoas, mais os 4 da haste central. Nós encontramos uma informação interessante. 2.000 vezes 18 vezes 4, nós vamos encontrar o número de 144.000. E nós entendemos aqui que os 144.000 aponta para essa plenitude da igreja gloriosa. Da igreja gloriosa. Nós escrevemos um livro recentemente, né, das 2 casas de Israel, e aí nós explicamos um pouco mais no livro sobre os 144.000. Também não morri, também explicamos. É um assunto que não dá para explicar agora, detalhadamente. É um assunto totalmente assim que merece mais atenção. Mas, em suma, 144.000 aponta para a plenitude de Deus, a igreja. Amém? Então, você vê que muitas informações a gente começa a ter, né, sombras apontando para uma realidade. E outro detalhe, a sarça. Detalhe da sarça. Lê para nós aí, fazer um pouquinho. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Moisés se voltava para ver,
Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Amém. E, neste contexto, muitos conhecem essa passagem, nós temos o anjo do Senhor, nós temos a sarça ardente, nós temos ali o Senhor comissionando Moisés, e ele fala, traz o seu irmão, né? Você está aí todo falando para mim que você não sabe falar direito, chama o seu irmão. Vou usar a boca dele, então. Tem, então, uma comissão aí de Moisés e Arão. E nós temos o quê? Um período de escravidão aí do povo no Egito. 400 anos de escravidão. E aí eu faço um paralelo aqui com a menorá, lá na visão de João. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. E o gesto de João, né? O mesmo gesto que Moisés teve, ele voltar para ver. Tem muita coisa no Apocalipse que chama a atenção. Esse gesto, a palavra mencionada ali não é para bonito, como diz o gaúcho, né? O gaúcho que fala assim, né? Não está ali para bonito. É porque tem um propósito. É para conectar com as outras escrituras. Então, a gente percebe o que aí? Lá na sarça era o anjo do Senhor. E aqui nós temos o próprio Senhor falando com João. Lá era uma sarça ardendo. Aqui a gente tem os 7 castiçais. Aí eu coloquei o castiçal com duas chaminhas, aí você já vão entender. Os irmãos aí do online já sabem, né? E aí, lá nós tínhamos Moisés e Arão. Aqui nós temos a figura de 2 testemunhas. E lá não tinha 400 anos de escravidão do povo, para uma libertação, para sair, para cumprir um propósito. Aqui nós temos o quê? Se nós pegarmos os 400 anos do povo do Egito e multiplicar pelos dias de cada ano bíblico, que é 360, faz as contas aí. 400 vezes 360. Vamos encurtar 144. Dá 144 mil. Então, é sombra a realidade. Sombra a realidade. O Senhor já, desde o princípio, Isaías 46, verso 10. Desde o princípio, eu estou mostrando aquilo que eu vou fazer no fim. E o Senhor mostra isso nas Escrituras, de muitas passagens. Então, aqui a gente já tem um paralelo interessante. E qual é, então, o propósito? Acender a sarça lá significa o quê? Eu preciso acender. E o acendimento da igreja envolve adoração, envolve louvor, adoração, envolve tardes e manhãs, sacrifício contínuo, permanecer nesse lugar. E por isso que nós temos aí algo interessante envolvendo o incensário, que remete à oração, com o candelabro, permanecer aceso. Arão queimará sobre ele o incenso aromático, cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando, ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Amém? E aí nós deixamos ali, depois você pode ler com calma, porque ali em Êxodo, capítulo 27, diz assim, ó, que o povo de Israel tinha que providenciar o azeite. Então, o povo de Deus precisa providenciar o azeite, precisa ter o azeite. Né? Aí a gente já faz um link com as virgens prudentes. Está aberto aqui, posso ler? Pode. Tu, pois, ordenará aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações, aos filhos de Israel. Amém. E aí a necessidade de eu, como filho de Deus, enxergar o propósito através desses artefatos. Incensário, oração dos santos, como está em Apocalipse. Menorá, aceso. Eu preciso para acender, eu preciso do azeite. E a necessidade de entender o que o Senhor já vem fazendo há tempo. Aqui. A cada manhã, ele vai preparar as lâmpadas. O que aconteceu lá na chuva temporã? Lá em Atos 2, o derramar do Espírito, então houve ali, né, um acendimento, a preparação dessas lâmpadas da igreja. A igreja, então, ela foi ali comissionada. Todavia, no decorrer dos séculos,
vai existir o quê? Um acendimento, né? Ao crepúsculo da tarde, vai acender as lâmpadas. Então, existe um acendimento no crepúsculo da tarde, apontando para uma chuva serúdia no tempo do fim, nos dias vindouros, nos próximos dias, né? Profético. E a necessidade da igreja caminhar nisso. Como eu coloquei aqui, né, Hebreus 13, que nós precisamos oferecer a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios, que confessam o seu nome. Então, tardes e manhãs, sacrifício contínuo da igreja, de oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, aprazível ao Senhor. Então, muito interessante isso. E a necessidade de entender o propósito no tempo do fim. O Senhor vai acender a igreja com os 7 Espíritos de Deus, com a plenitude do Espírito no tempo do fim. E por isso que eu coloquei aí na imagem 5 que estão ali mais ou menos quase apagando e 2 que estão ali íntegros com a chama acesa. E aí é um mapeamento do Apocalipse, das 7 igrejas do Apocalipse. Nós enxergamos aqui 5 igrejas que estão em falta, e o Senhor mandou se arrependa. Para Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia. Só que tem 2 igrejas que permanecem acesas, íntegras diante do Senhor, em toda a terra. E representa Esmirna e Filadélfia. Esse é o mapeamento das 7 igrejas. E a necessidade de acender elas com os 7 Espíritos de Deus. Vamos ler Apocalipse, capítulo 4, verso 5. Depois, quem puder, capítulo 5, verso 6. Tem alguma coisa Tem a ordem. Tem a ordem. Éfeso primeiro. Esmirna está aceso. Foi a segunda mencionada. Depois, Pérgamo mandou se arrepender. Tiatira mandou se arrepender. Essas 4 igrejas estão no capítulo 2. Aí no capítulo 3, a gente tem Sardes, Filadélfia está acesa e Laodiceia. Pela ordem do livro de Apocalipse. Né? A ordem do livro de Apocalipse. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Amém. E no capítulo 5, verso 6. Alguém abriu? Amém. Interessante mencionar o capítulo 4, que fala das 7 chamas, que são 7 espíritos. E no capítulo 5, vai mencionar Jesus aí, o cordeiro, com 7 olhos, que são os 7 espíritos. E estes 7 espíritos estão em Jesus. E se estão em Jesus, através de Jesus, quem vai fluir é a igreja. E vamos ler então Zacarias 3, verso 9. Porquanto aqui está a rocha que coloquei diante de Josué. Sobre esta ébem, pedra única, preciosa e de prumo, estão 7 pares de olhos. Nela gravarei e retirarei a malignidade desta terra num só dia, garante o Senhor dos Exércitos. Amém? Então, aqui em Zacarias 3, você pode meditar depois em casa, vai falar do sumo sacerdote Josué. Já pega essa nomenclatura, sumo sacerdote. Porque nós vamos ler agora Zacarias, capítulo 4. Porquanto aqueles que acham insignificantes os dias dos pequenos trabalhos ficarão agradavelmente surpresos ao verem a pedra principal, o prumo, nas mãos de Zorobabel. Então Deus me revelou: eis que estas 7 lâmpadas representam os 7 pares de olhos do Senhor que percorrem toda a terra sem cessar. Amém? Então nós já enxergamos os 7 espíritos na pessoa de Jesus, em Apocalipse, só que nas escrituras, nos profetas, aqui a gente já enxerga em tipologias, porque sumo sacerdote Josué no hebraico é o mesmo nome de Jesus, Yehoshua, e um rei Zorobabel. Olha só, sacerdote e rei. Sumo sacerdote e rei. Já um apontamento para Jesus como rei e sumo sacerdote.
que é de uma ordem celestial, uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque. E, novamente, se nós temos um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, como o escritor de Hebreus apresentou muito sobre ele, nós temos os sacerdotes, reis e sacerdotes, a igreja. Por isso que em Apocalipse 5, que nós lemos no verso 6, ele vai ter um cântico ali, um louvor. E neste louvor vai apresentar os que foram comprados. Digno és de tomar o selo, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda língua, toda tribo, povo, nação, e os constituíste reino e sacerdócio. A igreja exerce reino e sacerdócio. Vai exercer reino e sacerdócio. Da ordem de Melquisedeque. E tem o sumo sacerdote, Jesus. Amém? E é aquilo que eu mencionei, Isaías 11:2, mostrando os 7 espíritos. O espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele. O espírito que dá sabedoria e entendimento, o espírito que traz conselho e poder, o espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Amém. E a necessidade agora de discernir o porquê destas igrejas estarem dessa forma. Em Zacarias capítulo 4, mais para frente eu vou explicar, mas é essa a imagem, Zacarias capítulo 4. Essa é a imagem. Nós temos 2 oliveiras, 2 raminhos de oliveira, um tubo e azeite dourado, vertendo destas 2 oliveiras, destes 2 ungidos aí, as 2 oliveiras. E o acendimento de toda a menorá. E a necessidade, então, de discernir quem são as 2 oliveiras. Zacarias perguntou, quem são as 2 oliveiras e os 2 raminhos? Então, o anjo respondeu para Zacarias, são os 2 ungidos, que estão em pé diante do Senhor em toda a terra. Olha só a menção. Estão diante do Senhor em toda a terra. A gente vai linkar com Apocalipse capítulo 11. Vamos ler lá? É Zacarias ou Apocalipse? Apocalipse. Eu expliquei Zacarias bem breve aqui, sobre as 2 oliveiras. Gente, eu estou muito rápido. Está tranquilo? Estou atropelando? É que estou preocupado com o horário. Tá? É. Concederei poder às minhas 2 testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias em trajes escuros de pano de saco. Essas testemunhas simbolizam as oliveiras e os 2 candelabros que permanecem firmes na presença do Senhor na terra. Olha só, a mesma expressão que encontramos lá em Zacarias 4, a gente encontra aqui em Apocalipse 11. São os 2 que se encontram em pé diante do Senhor toda a terra. Então, nós precisamos discernir quem são as 2 testemunhas. São as 2 oliveiras. E aí, Paulo também nos dá clareza de quem são as 2 oliveiras. Romanos capítulo 11. Quem que é a oliveira brava? Ele chama de gentio. E a oliveira cultivada, os ramos naturais. Ele vai falar desse Israel, dos judeus, por exemplo. Né? Então, existe um azeite dourado, que está lá em Zacarias, capítulo 4. E esse azeite dourado vai verter das 2 oliveiras. E há necessidade de discernir, então, quem são as 2 oliveiras. Também nós esclarecemos bastante no livro dos Israel. Então, dos Israel vai nos dar clareza sobre isso, de gentios e judeus em Cristo Jesus. Por isso, o enxerto lá em Romanos 11. A oliveira brava, os gentios enxertados na boa oliveira. E se os ramos naturais saírem desse endurecimento, eles serão enxertados novamente. Paulo fala desses judeus. Então, existe uma obra do Senhor de unidade. Lembra do castiçal? Uma só peça? Vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. A gente pode não enxergar nada agora. Está tudo difícil, um pensando de um jeito, o outro pensando de outro. Mas o Senhor vai fazer essa obra de unidade. Vai ser uma só peça. E vai se cumprir a palavra de Amós 3. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Vai acontecer. Eu creio. Irmã, pode ir. É quase uma redação, mas se eu já errado no começo, você me coloca tá? Em relação às igrejas. Na época da visão do plano, em relação à igreja, elas sim. Né?
elas hoje são a sombra que vai acontecer em relação a Sim. igreja. Aham. Essas relações que veremos ou que já estamos vendo hoje. Aham. Contudo, hoje nós não temos mais fisicamente isso. Então, eu tenho curiosidade de saber quem seriam essas pessoas que estão íntegras. Elas serão reveladas nos tempos. Sim, Não, eu foi entendi. importante. Não, tá legal. Isso. Então, e a gente vai falar disso agora. A gente está exatamente nessa parte. Exatamente. Não, mas é totalmente pertinente, né? Com A certeza. dúvida bem pertinente. E a gente vai falar exatamente sobre isso, porque quando a gente entra nesse assunto de falar das duas testemunhas, a gente começa a enxergar espiritualmente quem são essas duas igrejas. E as outras 4 foram. 5. As outras 5 foram apagadas. A chama está curta. Puta, A igreja de Cristo é uma só, né? sim. Quando a gente fala igreja de Cristo é uma só. Sim. Então, isso são fotos que vão acontecer dentro da igreja de Cristo, quando a gente fala dessas fotos. Que nem o Léo explicou, né? Vão ter pessoas que vão estar posicionadas. Lembra que a Evelyn leu de pano de saco? As duas testemunhas estão de pano de saco? Isso aí é oração, isso aí é quebrantamento, isso aí é arrependimento por aqueles que estão cativos, em cativeiros, aprisionados pelo sistema, e como um todo. Eles são pessoas fiéis ao Senhor, que vão entender o propósito, e eles já vão entrar neste lugar de quebrantamento, de arrependimento, de intercessão pelo corpo como um todo. Essa é a função das duas testemunhas, tanto dentre gentios como dentre judeus. E por isso que o Senhor usou essa maneira de explicar, para referenciar tanto os gentios como os judeus que vão estar em Cristo Jesus neste lugar. E eles vão verter de si esse azeite dourado. É um azeite especial que está relacionado com a chuva serôdia e tem um propósito muito relacionado com a solenidade, que o Léo já explicou aqui, e a gente reforça, a solenidade de trombeta, que é o toque de despertar. É o toque de despertar. E esse despertar tem tudo a ver com o acendimento pleno de toda a menorá. Arrependei-vos, arrependemos, ali é a metanoia, a palavrinha usada ali. Arrependei-vos, ou seja, tem um despertar para as outras igrejas, o restante do povo de Deus ali, e vai acender plenamente. A plenitude da menorá. Porque nessas duas igrejas que não recebem repreensão, a gente vê a figura, né? A gente vai explicar aqui, Moisés, Elias, duas testemunhas, os atalaias que estão enxergando à frente, estão enxergando diferente do que a grande maioria está enxergando, e por vezes está adormecida, e a chama está apagando, né? E essas pessoas que estão espiritualmente acordadas é que vão dar o start para esses que estão dormentes. Acorda, o noivo vem aí. Acorda, ó, eis aí o noivo. Então, vai ser plenamente acesa com aqueles que são do Senhor. Diga. Só complementar, então, onde fala, essa palavra 7, né? Fala que ele olhou para trás, que estava falando para ele, e ele viu 7 castiçais. E no meio de 7 castiçais tinha o filho do homem. Então, ou seja, dependente da situação, as 7 vezes representam a plenitude de Deus no meio do seu povo. E Jesus estava no meio dela. Então, por mais que a gente entenda, todas elas são aspectos da igreja, mas que Jesus está lá. Por isso que ele tem uma palavra que ele vai sempre chamar a atenção. Ele fala assim, se arrependa. Exato. Independente de se está sendo ou não, todas elas representam parte da igreja. E essas duas que estão lá dentro são aquelas que estão permanecendo fiéis para despertar todas as outras. Mas não significa que as outras se foram descartadas. Elas são também igreja. Sim, exatamente. É a plenitude. A menorá é a plenitude dessa igreja. Então, todas elas estarão acesas no tempo do fim, plenamente acesas. Como a gente leu em Zacarias, né? Sim. As 7 lâmpadas acesas. Aí a gente tem aí a figura, né,
de, de homens das Escrituras, do Antigo Testamento. Eu relacionei Moisés e Elias. Por quê? Nós relacionamos com Malaquias, capítulo 4, a partir do verso 4 até o verso 6, que são os últimos versos ali. Tem muito relação com aquilo que a gente está recebendo do Senhor. O Elias, que há de vir, de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, a gente está teimando com isso, de restauração de famílias. Mas, juntamente com Elias, tem ali Moisés, atentar para as Escrituras. Lembrai-vos, portanto, da lei de Moisés, meu servo, dos decretos e das leis que lhe ordenei no Horebe, no deserto, para todo Israel. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que o grande e assustador dia de Yahvé, antes que venha o grande e assustador dia de Yahvé. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante os seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Amém. Não que vai ser Moisés e Elias. Eu acredito numa unção, porção dobrada do Senhor, uma unção profética. Como João Batista, que Jesus mesmo falou, né? Elias veio falando de João Batista. Mas, no mesmo contexto, ele diz, Elias virá e restaurará todas as coisas. Olha o link com Malaquias aí. E a relação da restauração. Se eu tenho uma família restaurada no Senhor, eu vou estar pronto para cumprir o propósito. Então, a necessidade de eu olhar para a minha própria casa, porque é ali que começa o trabalhar do Senhor, dentro da casa. Eu como sacerdote, eu como pai, eu como pastor daqueles que o Senhor me confiou dentro do meu lar, juntamente com a minha esposa, e ela exercendo a função dela, eu exercendo a minha função e transmitindo aos filhos, que é a última geração, que vai receber essa unção poderosa do Senhor. E eu acredito que os meus filhos vão participar disso. Eu não acredito em muito tempo, outras gerações. Eu acredito em geração dos meus filhos. Amém? Por isso que nós encontramos ali, ó, poder para transformar água em sangue e toda sorte de pragas. Eu vou lembrar de quem? Moisés. E aí, interessante, anota aí, tá? É que me veio em mente aqui. Números, capítulo 11. Vê se é mesmo. Medade e Eldade. Figura de dois homens aí. O que aconteceu ali? O Senhor tirou de Moisés ali a porção e ele repartiu com 70 anciãos. É isso? Quem achar que ler aí ganha bala. Acho que é isso. Isso. Amém. Então, 27, pode ler também. 27. Amém. Aí Moisés falou, queira eu que todo Israel profetizasse. Aqui é uma sombra, uma tipologia. O Senhor tira de Moisés a porção e derrama sobre 70. E aí Medade e Eldade estava lá no arraial, ele não estava ali, mas eles estavam entre os inscritos. E eles receberam lá também e começaram a profetizar. Isso aí é mais uma sombra e realidade de que o Senhor vai derramar uma porção sobre aqueles que estarão posicionados para isso. Então o Senhor reparte, ele vai repartir. Da mesma forma, então, essas duas testemunhas, que são dois povos dentre gentios e judeus, eles vão estar posicionados e através deles uma unção poderosa. E eles vão ser chamados para um despertar de tudo. Então todos vão acender. Por isso que nós encontramos aqui. Deus. Tá. Eu vou falar disso depois. Com as 10 virgens. A Evelyn me ajudou aí, né? Porque é muita informação, né, irmão? Mas é isso. A Esmirna e Filadélfia são figura de duas testemunhas. Eu coloquei ali em cima a trombeta. Eles tocam a trombeta. E o que é tocar a trombeta? É o despertar. Por isso que lá na parábola das 10 virgens, ouviu-se um grito.
De novo, grito, vou linkar com o Antigo Testamento, com a lei, que fala, lá em Números 29, verso 1, diz solenidade de trombetas, Yom Teruá. Yom é dia, Teruá é gritos, dia de gritos, Teruá. Por isso que tem grito ali nas 10 virgens, para lembrar da solenidade de trombetas. E é o despertar. Sai, desperta, toma jeito, toma posição. Está na hora de cumprir o propósito. Eis aí o noivo. Então, 5 destas 10 virgens são prudentes, guardaram o azeite. Elas estiveram com o azeite. Lembra que o azeite serve para acender a menorá? Elas conservaram o azeite. Só que outras 5 foram loucas, nécias. Elas não levaram consigo o azeite. Apagou o espírito. Lembra? Não apagueis o espírito. Então, loucas. E então elas passam a sucumbir, essas 5. Então eu fiz um link ali com relação às 5 virgens prudentes que despertam e elas acompanham as 2 testemunhas. Eu tenho 5 virgens prudentes que despertam e avançam. E 2 testemunhas, 5 mais 2, 7. Eu tenho a menorá acesa. Eu tenho o castiçal plenamente aceso, com 7 Espíritos de Deus, fluindo no propósito do Senhor nos últimos dias. É o avivamento, irmãos, que muita gente, né, fala, né? Olha ali para Joel 2 principalmente, né? Haverá sangue, fogo, coluna de fumaça. Onde nós encontramos sangue e fogo? Sinal com sangue, água se tornando em sangue. Das 2 testemunhas, da sua boca sairá fogo que vai consumir os inimigos. Sangue e fogo. Joel 2, sangue e fogo. E coluna de fumaça. Então, nós enxergamos aqui o acendimento da menorá, como a gente já leu na lei. O acendimento das 7 lâmpadas no crepúsculo da tarde, no tempo do fim. Turva serota. Só que 5 dessas virgens são nécias, e elas vão sucumbir. Mateus 25, 12 diz que elas vão chegar diante do Senhor e a porta vai estar fechada. E ele vai declarar: não vos conheço. Não vos conheço. Pode falar. Avivamento? Posso. O avivamento, muitos usam ali Joel 2 para falar do avivamento. Espírito sobre toda a carne e espírito sobre servos e servas. Ali, Joel 2, tem as 2 chuvas, a temporã e a serôdia. Então, existe uma temporã que foi derramado em Atos 2, mas tem uma chuva serôdia para o tempo do fim. Mas não está só em Joel 2, esse avivamento. Está espalhado nas outras passagens. E quando nós olhamos o estudo das 7 igrejas, a gente também enxerga isso, olhando para as sombras desde o princípio, o Senhor já vai mostrando esse acendimento, esse avivamento do acender da igreja no tempo do fim. Por isso que nós colocamos as 2 testemunhas, sendo 2 candeeiros, que são 2 oliveiras, tocando trombetas para despertar quem? As 10 virgens. Só que das 10, 5 que vão permanecer diante do Senhor, que guardam, que conservam o azeite. Juntamente com as 2 testemunhas, eu tenho 7. É o acendimento pleno do castiçal. E esse grande avivamento é uma grande comissão da igreja. Quando as 5 virgens prudentes despertam, juntamente com as 2 testemunhas, começa uma trajetória. E esse período está em Apocalipse 11, verso 4, acho, verso 3. Elas vão proclamar, profetizar por 1.260 dias. Vestidas de pano de saco. Arrependimento. A todas as nações. E aí, 1.260 dias é igual a 3 anos e meio. Aí a gente o avivamento vai durar 3 anos e meio. Pode falar. Prudentes? As nécias. Uhum. Elas têm a ver com alguma coisa mais. Ela tem. Ela tem relação com a apostasia.
Por isso que, vamos ler aqui, ó, Mateus 25, 12. Se der errado. Ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço. Não vos conheço. Tá. Foi o que o Senhor disse para Lucas. Não vos conheço. Só que essa menção não vos conheço já também é mencionada em Mateus 7, 23. Lembrando que Mateus ali 7 fala daqueles que eu profetizei em teu nome. Isso, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Olha, iniquidade. Então se parece com a igreja, né? Expulsei demônios, curei, mas faltou caráter, né? Só procurou dom. Olha a importância do equilíbrio. Sim, parte dessas aí não se arrepende. A gente enxerga que dessas 5, que é uma tipologia, tá? A gente percebe que tem pessoas que estão com azeite e que elas entram no posicionamento ali, no propósito, e outras vão sucumbir. Não vão. Apaga o espírito. Isso. Guarda a relação com a apostasia. Isso, com a apostasia. Por que apostasia? Agora vamos voltar para o Antigo Testamento. Amós, capítulo 8. Lembra que as virgens prudentes falam para as loucas? A gente não tem como compartilhar. Vamos buscar, corre atrás. Estão chegando os dias, declara o soberano Senhor, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, as virgens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juram pelo pecado de Samaria, e os que dizem, tão certo como vive o seu Deus, ó Dan, ou tão certo como vive o caminho de Berseba, cairão para nunca mais se levantar. Então, eu sucumbi na apostasia. Você viu que falou virgens aqui? Vai ter fome e sede, não de pão, mas da palavra. Elas vão correr para o lado, pelo que vão achar. As Já é o desmaiarão. tempo do fim, o tempo é agora, para se encher, assim, para ter azeite. Isso. Por enquanto ainda é. Ainda é, né? E é a necessidade de, né, despertar. E as duas testemunhas ali, aqueles que vão estar posicionados, a gente vai relacionar com atalaias, estão o quê? Numa torre elevada. Nem o Léo já explicou sobre isso, né? Numa torre elevada, vai estar com a trombeta, e quem está na torre enxerga o panorama e avisa a função do atalaia. Por isso que eles vão fazer essa função de despertar. Podemos fazer uma analogia das Bíblias ali, que realmente quem está na igreja pelo amor de Cristo, as pessoas que estão na igreja no simples fato de estar para receber alguma coisa. Com conveniência. Sim. E aí vai faltar o azeite das pessoas. Dá para fazer aqueles que estão ali por interesse próprio, exato, por motivação errada, egoísmo, orgulho. E por mais que os piedosos, usados por Deus, falem com essas pessoas, tem muitos que estão presos no orgulho e não escutam. E aí vai passando, até que não resta mais. É mais ou menos isso. Vamos falar aqui, ó, sobre esse avanço da apostasia, né? A Danizinha comentou um pouco sobre isso, né? E cada igreja ela carrega um pouco sobre esse avanço da apostasia. Éfeso é a primeira igreja mencionada. Você vê que ela tem muitas virtudes, mas ela perde o quê? O primeiro amor. Daí há algo que eu conecto aqui com Mateus 24, 12. Por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Esse aí é a porta de entrada para a apostasia entrar e fazer a bagunça.
é acabar com o amor. E você vê que o Senhor Jesus deixou ali quase todos, então é algo sério. A igreja precisa atentar. E depois que perde ali o primeiro amor, perde essa ligação, o inimigo ele vai incutindo suas doutrinas, seus pensamentos, a iniquidade vai se infiltrando no corpo, né? E nós temos Pérgamo, por exemplo, já fala de Balaão, que envolve idolatria, prostituição, venda, comércio. Está falando dos nicolaítas também. A gente mesmo já teve experiências pessoais assim sobre esse enfrentamento com os nicolaítas nos tempos de hoje. E ali o Satanás já estabelece o seu trono, o trono de Satanás. A Danizia falou, né? Existiram naquele tempo. Interessante, Pérgamo, por exemplo. O Senhor falou assim, ali tem o trono de Satanás. E o que tinha lá em Pérgamo que fazia lembrar disso? Lá tinha o templo de Zeus. Você tem a internet fácil aí, não sei. Os irmãos depois consultam aí também. Ali, se você olhar templo de Zeus em Pérgamo, ele vai lembrar um trono. Lembra uma cadeira mesmo. Uma cadeira mesmo. E aí o Senhor falou, ali está um trono de Satanás. E quem é Zeus na mitologia grega? É o maioral do panteão dos deuses. E quem é o maioral dos demônios? Satanás. Então o Senhor usa de trocadilho, né? O Senhor usa dimensões aí para fazer alguma relação. E aí, é interessante entender tudo isso. Por exemplo, Tiatira já vai falar de Jezabel. A Jezabel ela vai remeter também à grande meretriz, a grande Babilônia. A mulher ali, falando de idolatria, prostituição, de uma maneira ainda mais profunda, mais ainda, né, de manchar mesmo. Por isso que o Senhor fala de profundezas de Satanás. Satanás, além do trono, ele vai enraizar a apostasia e usar a figura de Jezabel, que aponta para uma grande meretriz. E por quê? Tiatira é a haste central da menorá. Lembra que eu falei do equilíbrio? E o Satanás, com as suas profundezas, a gente olha para a menorá como uma árvore mesmo, tem flores, tem amentos, né? Então, o Satanás tem um propósito de macular a igreja, carregar o máximo para a apostasia. Sardes, tens nome de que vives, mas está morto. Por que ele disse isso? Porque Sardes, o nome, vem da pedra sárdio. Sárdio, a coloração dele é de carne viva. Por isso tem nome, né, Sardes? Tem nome que vive, mas está morto. Não tem nada a ser opinião grata. Você vê que a apostasia já está... E aí vem Laodiceia, é morno, vou me entartei da minha boca, né? E você acha que é tudo, mas você não é nada. É infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Então eu vejo um avanço da apostasia. É o compêndio, porque Balaão, doutrina de Balaão, está aí fluindo. Nicolaítas está aí fluindo. Jezabel, então, também a gente serve. E vai somando diversas ações da iniquidade para trazer muitos à apostasia. Antipas, fiel testemunha. E morreu, foi martirizado pela mesma igreja, onde tinha alguém que era fiel ao Senhor, você tinha pessoas envolvendo ali idolatrias, envolvendo nicolaítas, né? Então, as doutrinas, situações pesadas, na mesma igreja, no mesmo lugar. Que era fiel ao Senhor e gente que era infiel. E a gente vê isso traduzido realmente nas cartas, onde fala de que tem pessoas ali que não se corromperam. Tem aqueles que se dizem judeus e não são, mas tem aqueles que não se corromperam de forma alguma. Tem aqueles que lhe dá tempo para se arrepender, mas que não se arrepende. Enfim, arrependa-te. Ele dá um sinalzinho ali, arrependa-te, arrependa-te, porque se você se arrepender, tem algo reservado para você comigo, né, com o Senhor. Mas se você não se arrepender, né, não resta remissão, não tem salvação. Exato. Eu vou deixar aqui para vocês, irmãos, para vocês o arquivo, tá? Para vocês analisarem todas as instruções de cada igreja. E esse mapa, o Léo até me sugeriu de fazer esse mapa aí, né, acerca das 7 igrejas, também interessante. Olhar
Detalhes, como Jesus se apresenta, por exemplo, a gente já extrai, né, mensagens importantes que eu quero enfatizar, a mensagem para as testemunhas, tá? E algumas relações, por exemplo, a gente não falou de Moisés e Elias? Quem foi que enfrentou Moisés no seu tempo? Balaão. Olha, Balaão sendo mencionado. Quem que enfrentou Elias no seu tempo? Jezabel. Então o Senhor vai começando a colocar algumas informações para a gente meditar o quê? Lá atrás. Você vê que foram 3 anos e meio ali de Elias, que não choveu. Você vê só, né, das 2 testemunhas. Eles vão falar para que não chova durante o período de seu ministério. E são 3 anos e meio. Uma relação interessante com Elias também. E inimigos comuns das 2 testemunhas, que eu coloquei ali. Os que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Então, tanto para Esmirna como Filadélfia, as 2 testemunhas têm inimigos em comum, que são os da sinagoga de Satanás. Eu cheguei a comentar aqui que a igreja ela está recebendo bastante influência de ensino judaico, cabalístico. Hoje não. Hoje não? Mas já comentou em outro momento. Em outro momento. No online, no sábado, eu comentei sobre isso também com os irmãos, né? A importância, irmão. Nós, ministrando sobre as 2 casas de Israel, gentios e judeus em Cristo, nós entendemos que o Senhor quer unir. Mas essa união precisa ter em maturidade no Senhor. E, infelizmente, tem muitos, não só dentre os gentios, mas dentre os judeus, que apresentam ensinos com alguma bagagem da Cabalá, por exemplo, bagagem mística, e que, infelizmente, não estão em consonância com aquilo que o Senhor deixou na palavra. E a gente enxerga aí inimigos comuns das 2 testemunhas, os que se dizem judeus e não são sinagoga de Satanás. Então, a necessidade das testemunhas despertarem para as influências do inimigo nesse tempo do fim. Amém? Então, eu vou deixar esse panorama, né? Se der tempo, a gente pode comentar. Eu quero falar com vocês agora mensagens de Jesus para as suas testemunhas. Ele disse assim, ó, que ele se apresenta para Esmirna. Eu sou o primeiro e último. Por que ele se apresenta para cada igreja de um jeito? Porque tem mensagem aí. E eu quero enfatizar mensagem para as testemunhas aqui. Quando ele fala eu sou o primeiro e último, eu vou lá em Isaías, porque lá em Isaías, no capítulo 41, no capítulo 44, no capítulo 48, não coloquei porque não deu espaço, ele disse, eu sou o primeiro e último. Quando ele diz primeiro e último, ele é o alfa e o ômega. Ele é o Aleph e o Tav. Ele é o primeiro e último. E o que está escrito lá em Isaías 40? Lá no verso 3 diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. É a menção para aqueles que estão no espírito de Elias. João Batista fez isso no seu tempo, na primeira vinda de Jesus. E aqueles que estarão posicionados no tempo do fim vão fluir no espírito que o Senhor vai derramar, né, sobre este povo. E lá no verso 31, tem uma menção importante lá. Isaías 40, verso 31. Amém. Menção importante, né? Também conhecida, né? E aí o Léo comentou algo. Léo, me ajuda aí. As 2 asas de águia representam o Espírito e a palavra. E isso vai fluir, irmãos, no corpo de Cristo, no corpo posicionado em Deus. E por que falar de 2 asas? Porque vai relacionar com as testemunhas, com as 2 testemunhas. E por que eu relacionei Êxodo 19, verso 4? Êxodo 19, verso 4 é na saída do povo do Egito, quando chega no Monte Sinai, o Senhor vai declarar algo interessante ali. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Olha aí, mas se nós lermos lá, a gente não vê águia, é menção profética. E onde a gente encontra essa menção profética? Lá em Apocalipse 12, verso 14. Está ligeiro no gatinho. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar,
onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Amém? Está mencionando uma mulher sendo levada com 2 asas de grande águia. Eu já vou lembrar o que o Senhor fez com Israel no Egito e o que aconteceu no passado vai acontecer no futuro. Teve um êxodo no passado, vai ter um último êxodo no futuro. Eu creio assim. Por quê? A mulher não foi para o deserto e a serpente não foi correr atrás dela. Ela jogou água pela boca. E o que aconteceu no verso 16? Já mudei, Ixi, já mudei pro Apocalipse Êxodo. Então fala. Refia de varão. Olha lá. A terra, porém, ajudou a mulher abrindo a boca e correndo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Amém. Depois que o povo de Israel sai e passa o Mar Vermelho, tem um cântico de Moisés ali no Êxodo, capítulo 15. Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Mas não foi o mar? Por que eu disse terra? Para Deus já sabia, já ficar lá com o que vai acontecer no último êxodo. Aqui em Apocalipse 12. E o Senhor vai usando de muitas menções, ganchos, links, para mostrar para nós que desde o princípio ele está mostrando um contexto, mas que vai acontecer de novo. Por isso que eu falei de Isaías. Isaías capítulo 41, verso 4. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Desde o princípio eu fiz lá atrás. E com os últimos, ou seja, a geração do tempo do fim, eu mesmo vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. E o que ele vai fazer? Ele vai cuidar do seu povo no deserto por 3 anos e meio. No verso 17, 18, ele vai mostrar isso. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Amém. E aí, Isaías 43, que muitos conhecem também, algo muito forte, coisa muito forte, né? Vamos ler lá. O que está escrito lá? Verso 9 e verso 10. Vem aí. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. 19. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém. Quer ler o 18 também? Pode ler. Então ele diz assim no 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Ou não lembra lá do que eu fiz no Egito. Não considera aquilo lá. Porque eu estou fazendo uma coisa nova e agora sairá a luz. Porventura não percebe? Não percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios do ermo. Eu vou fazer de novo. Vai fazer de novo. Amém. Tem mensagem que é para nós hoje, nosso deserto, na nossa vida. Amém. Tem. E o Senhor fala de maneiras diversas. Para cada um de nós, em particular, cada um. Mas aqui, na plenitude, envolvendo testemunhas, é o tempo do fim. Aí sim, o Senhor vai fazer coisas lindas, maravilhosas. Está escrito. Às vezes não percebemos que não está escrito aqui, né? Vocês não percebem? Eu já escrevi. Está escrito. Pode falar. Como assim que vai acontecer, muitas heresias vão aumentar também. Assim vai ser, né? Como nós vamos ver? Existe uma linha do tempo. Depois a gente vai expor o tempo do fim, uma linha do tempo mesmo. Existe a ação das 2 testemunhas, com poder, com maravilhas, com sinais, com plenitude do Espírito. As prudentes vão ter o azeite, e o azeite o Espírito, né? Envolve a palavra, envolve o Espírito. Palavra e Espírito, né? E ele vai ter essa percepção. Vão ter sinais, prodígios e maravilhas. É a ação
plena dos filhos de Deus neste tempo. Depois disso, acabou o período de chamar o arrependimento, despertar, vamos fugir para o deserto, porque está acabando o tempo. Presta atenção, né? Aí vai encerrar o tempo do ministério. 3 anos e meio. O que vai acontecer? Vai levantar o anticristo para perseguir o santo. E aí, juntamente, vai ter falsos profetas. Vai ter o falso profeta também vai estar agindo com também prodígios, com também maravilhas. Só que é da iniquidade. Quem teve que despertar e entender a mensagem, quem passou esse período, quem não despertou. Oi? Como Moisés e Arão, né? Eles fizeram sinais ali para o povo e depois eles fizeram os sinais das pragas ali, né? Exato. Não, agora piorou. Então, nas duas testemunhas com pessoas. Então, quando elas foram mortas, grande. 3 dias e meio, que é uma menção profética dos 3 anos e meio. Isso. Até então, aí o meu pescoço não estava em jogo. Mas agora, como são? Como nós estamos aprendendo que as duas testemunhas estão... Uma unção que se derrama sobre a igreja. Então, tá... Uma parte da igreja vão ser testemunhas. E uma parte da igreja são testemunhas, outra parte da igreja vai para o deserto. Vai ser sustentada, não vai ser alcançada no deserto. Então, por isso que eu quis dar ênfase a essa menção aqui de Jesus para Esmirna e Filadélfia, porque aqui mostra as duas realidades. Tem uma parte do povo que é morta, mas tem uma grande parte que vai para o deserto. É isso. Por isso que Moisés morreu e Elias foi o quê? Arrebatado. É a figura ali dos que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos serão transformados. Então, nem todos vão morrer. E eu acredito que a maioria vai ser guardada. Os que vão ser chamados para martírio vão morrer. Se a gente olhar até para a própria menorá, entendendo que da menorá, 7 igrejas ali dispostas nessa menorá, 2 que tem esse entendimento pleno que acende as demais, a gente tem em porcentagem que as testemunhas elas estão em menor número do que as demais. 28%. Do que os demais. Então, nesse sentido, grande parte vai para o deserto, enquanto testemunhas são expostas em praça pública. A igreja de Esmirna fala assim, fique fiel até a morte, daqui a coroa da vida. É tipo a testemunha que morre. Exato. Mas em Filadélfia fala assim, olha, para você eu vou abrir uma porta. É a porta do deserto. E ali estarei contigo, né, na aprovação. E interessante que aqui é como se fosse uma conversando com a outra. A Esmirna, que tem nela a mensagem de que, né, ser perseverante até a morte, conversando com a Filadélfia. Filadélfia, olha, você vai ser sustentada, né, no deserto. Quando a gente pega esse eu sou o primeiro e o último e acha lá em Isaías, é menção de uma igreja de que ela vai ser protegida. É como... vamos falar sobre isso. Legal, mas vamos falar. Então, aqui, Esmirna está falando para a Filadélfia, né, acerca de uma igreja que vai ser protegida. A gente leu Isaías 44? Ainda não, está Vamos ler, aberto. então, para encerrar, a gente vai falar da chave. Tá. Não, tudo bem, pode deixar no opção 5. Tá. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem proclamará como eu e anunciará isto e o porá em ordem perante mim desde que ordenei um povo eterno? Eu anuncie-lhes as coisas vindouras e as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Amém. Glória a Deus. E aí é algo interessante. Eu vejo um diálogo. Esmirna falando para Filadélfia que ó, você vai...
E Filadélfia vai falar para Esmirna agora, a chave de Davi. O irmão Leonardo falou que a chave de Davi conecta com adoração, com louvor. A gente também enxerga, quando a gente olha para as sombras ali, o incenso, a oração, né? A menorá de acender, de oferecer ao Senhor sacrifício de louvor, como está escrito em Hebreus, tem tudo a ver. Aqui é Filadélfia agora conversando com Esmirna. Quando fala, eu tenho a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre, eu vou lembrar de Isaías 22. Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos. Anda e vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura? Cavando em lugar alto a sua sepultura e cinzelando na rocha uma morada para ti mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente, como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente, com violência te fará rolar, como se faz rolar uma bola, num país espaçoso. Ali morrerás. E ali acabarão os carros da tua glória, ó opróbrio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei do teu posto, e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e vesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Amém. Fala de um contexto interessante ali. Fala de Sebna, e Sebna quis colocar a sua lápide no mais alto lugar entre os reis. Você vê que é uma tipologia de Satanás, que queria ser semelhante ao Altíssimo, querer estar lá no alto de Safon, no alto monte. E quando fala de lápide, fala da morte. E aí, o que o Senhor fala ali? Eu vou tirar você disso aí, vou lançar fora, como Satanás foi lançado, precipitado. E aí ele fala assim, vou levantar alguém, e ele vai se chamar Eliaquim. Eliaquim significa Deus levanta. Cum é também a palavra para ressurreição, ressuscitar, levantar. Eliaquim, Deus levanta. E fala de fixar e de colocar sobre os ombros dele a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre. É uma tipologia de Jesus ali, que ele, Jesus, quando ele morre, ele ascende aos céus, ele tem com ele a chave que tem domínio sobre o mundo dos mortos, o domínio sobre a morte. E por isso que a gente lê ali, por exemplo, Apocalipse 1:18. Sou aquele que morto, mas agora estou vivo pelos servos que tem a morte do Hades. Tem a chave da morte do Hades. E quando fala da chave de Davi, lá em Isaías, remetendo a lápide, ao túmulo, destituindo o domínio que estava nas mãos de Satanás, este domínio todo, inclusive da morte. E Jesus, morrendo, ressuscitando, ele leva consigo o domínio da morte, o domínio do mundo dos mortos. E eu conecto essa chave com a chave de Davi também, relacionando com Isaías 22. E tem a ver também com o que está escrito em Efésios, capítulo 4, quando ele fala assim, leva cativo o cativeiro. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes baixas, mais baixas da terra? Amém. Então, ele subiu, levou cativo quem? O cativeiro, o domínio da morte, não estava mais em outras mãos, agora estava com o próprio Senhor, ele tendo a chave de Davi, e inclusive o domínio de abrir porta, fechar porta, inclusive do mundo dos mortos. E aí deu dom aos homens. E aí a relação que a gente encontra agora com Pedro, né? Lá em Mateus 16, verso 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí a palavrinha no original é Hades. Hades, que no Antigo Testamento é Sheol. Sheol. E Hades é mundo dos mortos. A igreja, ela vai ter
domínio. A morte não vai ter domínio sobre a igreja. As portas do Hades não vai reter aqueles que morreram em Cristo na ocasião do Senhor, na volta dele. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar. E então a morte não vai reter os que morreram em Cristo. E isso que significa essa passagem. A morte não tem poder nenhum contra a igreja. Inclusive hoje. Se a igreja, o Léo falou aqui, se a igreja tomar posição, exercer, né, nos dons, até ressuscitar, vai ressuscitar, porque a igreja tem em si a chave que está nos ombros do sumo sacerdote. Então, se está nos ombros, está no corpo. Se está no corpo, está com a igreja. Então, a igreja ela tem poder e autoridade, se essa for a vontade do Senhor, de ressuscitar, que tiver que ressuscitar para cumprir o propósito, para honrá-lo, para glorificá-lo. Este é o entendimento que eu carrego sobre a chave de Davi, falando da morte, falando do domínio, e é um diálogo. Eu vejo um diálogo aqui. Esmina falando com Filadélfia, olha, você vai ser protegida. E aí Filadélfia fala com Esmina e você vai ressuscitar. A chave do reino. Se você ligar na peça das delas, se você ligar na peça da delas. Essa autoridade. Essa autoridade. Isso envolve louvor, adoração, isso envolve profetizar, proclamar o evangelho, sinais, maravilhas. E faz conectar com Amós. Amós fala, andarão dois juntos, não estiverem de acordo, que vocês ligarem na terra será ligado do céu. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizar. Profetizar da palavra. Sinal, maravilha. É isso, irmãos. Tem mais, mas é mais assim, para ilustrações, né? A gente falou aqui de promessas, não falou de promessas, mas são promessas que para cada igreja a gente enxerga uma promessa do Senhor para a igreja como um todo, né? E eu quero encerrar essa mensagem com uma profecia aqui, Isaías capítulo 4. E naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem e lhe rogarão: eis que comeremos do nosso próprio pão e nos vestiremos às nossas custas. Apenas tomai-nos por tuas esposas, para que sejamos chamadas pelo teu nome. Livra-nos da nossa humilhação de ficarmos solteiras. Vem o dia em que o renovo de Yahvé, o Senhor, será belo e glorioso, e o fruto da terra será a felicidade e a glória dos sobreviventes de Israel. E aqueles que restarem em Sião e permanecerem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todo o que estiver inscrito para viver em Jerusalém. Quando Yahvé tiver lavado a impureza das filhas de Sião e limpado o seu sangue do meio de Jerusalém, mediante o espírito de julgamento e o espírito de fogo, todo o sangue derramado de Jerusalém. Yahvé ordenará que se forme sobre todo o monte, Sião, e sobre aqueles que se reúnem naquela área, uma nuvem de dia e um fumo denso com clarão de chamas de fogo durante a noite. A glória tudo cobrirá como um grande abrigo. Será uma cobertura e sombra para o calor do dia e um refúgio aconchegante e seguro contra as intempéries e a chuva. Amém? Tem quem já perguntou, eu queria saber como que era a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Então, tenha fé que você vai ver. Porque essa profecia é para dias vindouros. Mas acredito que isso aqui também aponta para o reino vindouro. Eu acredito nisso também. E fala de 7 mulheres, né? Então, remetendo às 7 igrejas do Apocalipse. Então, uma mensagem muito importante. Tem ainda mais mensagem, não? Mas é muita informação, né? E é importante meditar. Por isso que o senhor fala, medita dia e noite. Porque tem muita coisa para ensinar, para realmente a igreja entender o propósito dela. No tempo do fim, principalmente. Amém? Amém.